agora sim a gente fala de economia com a Rita Mundim. Rita, muito boa noite. Rita, qual a reação do mercado depois da super quarta, hein? Ei, Leandro, boa noite. Olha, o mercado reagiu bem. O que nós temos sempre? Uma máxima: compre no boato, venda no fato. O que era o boato? O boato é qual vai ser o comunicado que será emitido após a decisão. Porque a decisão já era conhecida, o juro iria subir 1 ponto percentual. E o mercado comprou o Banco Central, comprou uma pequena desaceleração da economia. E o que o mercado fez? O mercado subiu a bolsa durante 6 pregões consecutivos, o dólar caiu por 7 pregões e os juros futuros também cederam. No day after, hoje, na ressaca do Copom, como o Copom não tirou o guidance, o Copom foi rígido, foi duro, foi claro, e eu acho que agiu de uma forma independente, o mercado fez com que o juro curto subisse um pouquinho, porque o guidance não foi retirado e foi contratada uma nova alta para a reunião de maio. Então, os juros subiram um pouquinho, a bolsa que vinha, isso é normal, isso é uma correção de 6 altas consecutivas, a bolsa caiu 0,42, o dólar, que caiu por 7 pregões consecutivos, subiu 0,47, mas ainda está abaixo aí dos 5,70, fechou a 5,67. Na minha opinião, foi um endosso, O mercado, ele aprovou o comportamento do Copom no que diz respeito às ações futuras. O Copom se mostrou preocupado com a inflação e apontou exatamente os problemas que nós estamos vendo, tanto no cenário externo quanto no cenário interno, para o controle dessa inflação. Agora, Rita, mesmo após a alta, o Fernando Haddad e o presidente Lula defenderam o Gabriel Galípolo, dizendo que não dá para dar cavalo de pau no comando do Banco Central. Agora, qual é a herança do Roberto Campos Neto, hein? Pois é, na primeira entrevista que o Haddad deu, ele disse que, assim como ele tinha uma herança do Paulo Guedes, ele tinha recebido uma herança do Guedes, o Galípolo havia recebido uma herança do Roberto Campos Neto. E aí eu falei, gente, mas eu estou tentando entender, porque a herança que o Guedes deixou, a herança que o governo Bolsonaro deixou para o governo Lula, foram contas muito mais ajustadas do que estão hoje, inclusive um superávit fiscal. E o que nós vimos depois disso foi um crescimento maluco das despesas, um descontrole e um déficit nominal que voltou a superar 1 trilhão, coisa que só havia acontecido lá na pandemia, em 2020, porque o governo precisou gastar mais de 800 bilhões, mas nós não tivemos pandemia em 2024. Então, eu queria entender essa herança do Guedes. No que diz respeito ao Roberto Campos Neto, ele foi eleito simplesmente por 3 anos consecutivos o melhor presidente de Banco Central do mundo, porque ele antecipou o movimento de alta de juros antes dos principais bancos centrais do planeta. Então, ele nos protegeu de uma inflação que poderia ter sido muito maior e muito pior. E ele fez com que o presidente Lula assumisse em 2023 em um ambiente onde nós tínhamos um dólar a 4,80, e a taxa de juros ela começou a subir em setembro de 24. Então, eu queria entender que herança é essa. Então, foi uma herança de um presidente de Banco Central que conseguiu debelar e controlar uma inflação global que começou lá na guerra da Rússia com a Ucrânia, quando o petróleo disparou e houve uma disparada também no preço de commodities, dada a importância da Ucrânia na produção de grãos e da Rússia na produção de petróleo. Então, eu acho que está faltando aí uma compreensão da história. Então, para justificar as críticas que o presidente Lula, a Gleisi Hoffmann, o PT, sempre fizeram a um Banco Central ativo, um Banco Central independente, um Banco Central vigilante, eles fizeram essa comparação, que eu não sei de onde que eles tiraram isso não, mas a história está aí, os fatos estão aí e os números estão aí para provar quem recebeu herança de quem. Agora eu quero saber quem é que vai levar essa herança. Rita, sobre o orçamento agora da União, que foi aprovado, o texto prevê um superávit de 15 bilhões de reais
prevê corte no Bolsa Família e destina 50 bilhões de reais para emendas parlamentares. Como é que você avalia esses números, levando em consideração que o resultado ele é positivo só porque 44 bilhões de reais destinados a precatórios, esse valor ficou de fora? Pois é, aí vamos lá. O governo teve uma vitória na aprovação desse orçamento, principalmente no percentual das verbas discricionárias que ele vai poder movimentar sem pedir bênção para o Congresso. Então, esse percentual, os deputados e senadores queriam reduzir isso para 20%. E o governo conseguiu aprovar 30%. O que são verbas discricionárias? São aquelas que não são carimbadas, são aquelas que não são vinculadas. Então, esse grau de liberdade aumentando, né, o governo tem um grau de liberdade maior sem que tenha que negociar. E a outra vitória, nesse sentido, do governo foi em cima do PAC. Muita gente queria reduzir para 10% as verbas que o governo poderia movimentar no PAC. Isso aí, eles conseguiram manter 25%. E com essa liberdade maior, por exemplo, o governo vai poder cumprir com as despesas do pé de meia. Isso é um dos exemplos que eu posso dar aqui, assim, e depois a gente tem que analisar direitinho, mas, por exemplo, o pé de meia vai ser atendido com essa liberdade que o governo vai ter. As verbas, né, as emendas, essa era a grande negociação, né? Está aí, 50 bilhões. Isso está dentro do esperado, do previsto. E vamos aguardar, né, essa dependência, né, do Executivo, do Legislativo. E, repito, né, na minha opinião, nós temos uma Constituição parlamentarista que torna o governo muito refém do parlamento e a gente tem que ou trocar o regime, ir para o parlamentarismo ou aprimorar, melhorar essa Constituição para que o Executivo não seja tão refém do Legislativo. Ok. Obrigado, viu, Rita? Até amanhã.